A chamada está sendo gravada. Quem vai fazer os gotas védicas? Quem vai fazer a leitura? Hoje é a Brenda. Brenda, Sim. pode dar início, Brenda. De preferência, por favor, abra a tua câmera. Minutinho. Bom, eu vou fazer aqui então, tá? Vou dar sequência aqui para a gente não interromper o fluxo. Eu já estou aqui. Já estou aqui, eu posso fazer. Ok? Então pode dar início. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos lá, vou ler aqui. Sigmad, Gavatam, Yoga. Tulasi, você pode deixar o verso completo na tela para facilitar a leitura, tá? Isso. Vamos lá. Verso 17. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono, que é o amigo íntimo do amadíssimo Senhor Supremo, pega um guarda-sol que tinha um cabo de joias e era bordado com rendas e pérolas. Verso 18. Udava e Satyak começaram a abanar o Senhor com abanos decorados e o Senhor, como o Senhor de Madhu, sentou-se sobre as flores espalhadas e lhes acenou ao longo da estrada. Lê novamente, verso 17. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro conquistador do sono, que é o amigo íntimo do amadíssimo Senhor Supremo, pegou um guarda-sol que tinha um cabo de joias e era bordado com rendas e pérolas. Verso 18. Udava e Shatiak começaram a abanar o Senhor com abanos decorados, e o Senhor, com o Senhor de Madhu, sentou-se sobre as flores espalhadas e lhes acenou ao longo da estrada. Lê, Krishna. Vou fazer o sânscrito. Você consegue alternar o verso, Tulasi, para o sânscrito? Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, versos 17 e 18. Sita patram jagata bhuktadama vibhusitam ratnadhandam gudakesha priya priya samasyaha om udhava sachakischaiva vyajane paramadhute vikricha mahatshumai Rajimadhupati Pati Om Bhagyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om. Só um instante, por favor. Tudo bem?
Muito bom dia, então, a todas as pessoas presentes aqui na sala. Estão acompanhando a nossa dissertação diária, né, que são os Gotas Védicas. Nós estamos, então, dando sequência na leitura do Srimad Bhagavatam, e hoje, especificamente, né, o verso, eu vou pegar apenas uma palavra, e a gente vai desenvolver o tema em torno desse conceito. É uma linguagem cifrada, né? Uma criptografia, essa palavra. Volta no sânscrito, por favor, Tulasi. Eu vou mostrar a palavra em sânscrito no texto, ok? Essa palavra aqui, olha. Guda Kesha, tá? Terceira linha do primeiro verso. Sitapatram Jagraha, Muktadatma Vibhusitan, Ratna Dandan Guda Kesha, Priyatamasyaha. Ok? Guda Kesha. Agora vai lá na tradução, por favor. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono. Gudakesha, o conquistador do sono, que é o amigo íntimo, do amadíssimo Senhor Supremo. Ele pegou um guarda-sol, pegou os adereços ali, né? E para fazer o que se chama de puja, junto com outras pessoas, como Udava, tá? A tradução para o nome correto. Pode-se falar Udava também, mas normalmente se fala Udava Satyaki, né? São nomes de pessoas que estavam ali naquele momento e, enfim, estavam interagindo com a pessoa suprema para fins didáticos, né? Não didáticos, para fins práticos de realizar no final desses eventos, dessas festividades, se escolhia uma grande personalidade, uma personalidade exaltada para fazer homenagens, né? Quando tem festas, vão fazer homenagens. E aí, nesse caso, escolheram o Senhor Krishna para ser homenageado. E a forma de homenagear, nesses momentos, é através de um sistema chamado puja, em que a pessoa é literalmente adorada, né? E a consideração é de que a pessoa suprema, no coração dessa pessoa, está sendo adorada. Então, a pessoa se transforma num templo que transporta a deidade adorável, que é a divindade, Deus, no coração, e então a pessoa é adorada como um templo transportador do Senhor Supremo. A adoração à pessoa a pessoa está envolvida, ela é adorada junto com a pessoa suprema. A pessoa que está sendo adorada entende que quem está sendo adorado é a pessoa suprema no coração dela, tá? Então, que na cultura védica é muito comum se adorar o guru, o mestre espiritual. Vocês podem pegar fotos, ilustrações, eventos em que o guru se senta e os discípulos o adoram com ornamentos, adereços, roupas, guirlandas de flores, e oferece-se os elementos que compõem a estrutura da manifestação cósmica, aquilo que nós vemos, que é o que se chama de matéria, os elementos chamados materiais, formado por baryons, que é a matéria bariônica, né? Terra, fogo, água, ar, éter, né? Que é assim uma configuração um pouco mais rarefeita ou sutil, mas que também compõe a estrutura do que se chama de matéria, porque o éter é composto das subpartículas, né, da estrutura atômica. Então, ainda é bariônico. Mas, a partir daí, a mente, a inteligência e o ego são
programas de dimensões mais profundas, que são chamados, que é o que se chama comumente como corpo sutil, né? Eles são tipos de tecnologias que compõem a estrutura da formação das cápsulas, que são os corpos, mas toda essa estrutura é, é como se fosse um equipamento, né? Um aparelho celular ou um computador. Você tem a parte visível, que é a parte que se considera, que se chama de hardware, que é a parte rígida, né? Visível, que você toca, etc. E aí tem a parte software, que é a parte que você não toca, que são os aplicativos que fazem, que dão vida a esse equipamento. Sem os softwares, o seu equipamento é decorativo. Você pode usar como vaso, como, sabe, suporte para colocar outra coisa em cima, ele não tem utilidade prática. O que dá vida ao seu aparelho celular ou ao seu computador são softwares que operam nele. Fora isso, ele é meramente decorativo. Tá? Da mesma forma também, o seu corpo, sem os softwares, sem o aspecto software do corpo, que é a mente, a inteligência, e o arrâncara, ele é simplesmente decorativo. Ele não tem função pragmática nenhuma. Tanto é que se diz, né, que quando a alma, né, assim, a linguagem é essa, quando a alma sai do corpo, né, o corpo ele simplesmente acelera o processo da entropia e ele se dissolve. Volta a ser, de novo, a partículas menores, né, que é formado pelos átomos e por aí vai. Então, é a parte sutil, que é o que se chama de parte sutil, de corpo sutil, que é formado pelos tipos de... são tecnologia de informação mesmo, tá? Mente, inteligência e arrâncara. É o que dá vida ao corpo. Tá? Então, assim, nesses momentos se recolhe terra, fogo, água, ar, éter, que são os elementos, e oferecem-se na direção do mestre espiritual. E esse interesse, ou essa ação, tem como objetivo estimular ou despertar a pessoa suprema no coração do mestre espiritual, para que fique satisfeito com o reconhecimento que o público ou os discípulos têm dessa instância ou dessa realidade última, que é a realidade suprema, a presença de Deus no coração. Então, esse exercício da parte do discípulo, ele é praticado, ele é autorizado dentro dos protocolos da escritura védica, das escrituras védicas, e tem a função de dar um começo, né, de compreensão na vida do discípulo, porque normalmente nós respeitamos pessoas importantes e pisamos na cabeça de pessoas mais simples. Normalmente é assim quando as pessoas são egocêntricas e incultas, né, bárbaras. Então elas respeitam autoridades, mas humilham os demais. E esse egocentrismo gera muita violência de relacionamentos, né? A gestão emocional fica muito abaixo do esperado, e aí você tem, né, as violências nos tratos pessoais. Então, para tornar o discípulo culto, em termos de conhecimento, ele é treinado para adorar uma pessoa e reconhecer que aquela pessoa transporta Deus no coração. Aí tem aquele ditado, né? Onde passa um boi, passará uma boiada. Então, se o discípulo consegue reconhecer esse fato em uma pessoa importante, que é o guru, pelo menos em uma pessoa, daí ele já tem mais chances de entender que as outras pessoas não são diferentes do guru, no sentido de que todas elas também transportam Deus no coração, e elas devem ser respeitadas por isso, não necessariamente com a adoração protocolar, mas com o fator que é o elemento surpresa, né, que é o conhecimento, a cultura. Por isso a cultura védica é chamada de cultura védica e não de religião védica, que torna o ser que o pratica culto, erudito em entender como as coisas funcionam e, principalmente, reconhecer que o Supremo, como proprietário de tudo, está presente em toda parte e que, se ele está presente em toda parte, então ele também está presente nos corpos dos animais. Então, eles não devem ser tratados como... eles não devem ser maltratados, humilhados, matados e devorados, porque Deus está presente em toda parte. A ideia é transformar o ser em um ser nobre, refinado, culto, a ponto de enxergar isso. Mas isso é lá na frente, né? É uma esperança, é uma esperança, é uma esperança.
É uma esperança que não para, não para, não para e não vai parar, porque essa esperança é o que há. Algum dia o ser humano vai chegar nesse ponto, ele tem que chegar. Nós nos libertamos dos nossos hábitos bárbaros, bizarros, de escravizar as pessoas. Não nos libertamos? Libertamos ou não nos libertamos? Nos libertamos, sim. Pode ser que tenha uma outra pessoa aí, por aí, grupos que fazem isso, mas não é autorizado mais. É crime. É considerado hediondo. É considerado inferior, imprudente, inculto, sabe? Bárbaro. Você vê lá um lugar que vende as crianças, os pais vendem os filhos, forçam os filhos a se casar. Tudo isso, quando você vê isso, você tem ojeriza a isso. É bárbaro, é bizarro. Nós não aceitamos mais. O passado não era assim, não, viu? O passado era tudo muito comum, normal. Então, atualmente, os nossos hábitos de prender os animais, escravizá-los, explorá-los ao máximo, depois matá-los e comê-los, é uma coisa que no futuro vai ser considerado bizarro. Do jeito que nós consideramos que foi bizarro o nosso comportamento brutal de escravizar humanos e açoitá-los, eventualmente até a morte, com o consentimento público e com apoio logístico, né, da Constituição, o que é, assim, uma coisa até, né, que faz parte da nossa cultura inferior, porém, ela foi superada. Tá? Então, assim como nós superamos barbáries, por exemplo, aqui nessa sala tem muitas mulheres, por exemplo. 100 anos atrás vocês não poderiam nem sequer votar, né? Nem o direito de se separar de um homem violento era vedado também para vocês. Vocês eram escravas, basicamente escravas. E isso foi durante centenas de milhares de anos. Assim, do ponto de vista legal, as mulheres eram consideradas propriedade do marido. Do ponto de vista legal, isso no recente. Né? Mas a humanidade não se libertou disso. As mulheres não estão libertas dessa escravidão moral. Nós não superamos essa bizarrice. Então, nós superamos bizarrices. Mas na frente, as bizarrices que agora são comuns, parecem normais, serão superadas também. É uma questão de tempo. Né? Então, a ideia desse tipo de procedimento que está sendo feito aqui, a adoração e tal, tem uma função cultural de imprimir na humanidade ou nas pessoas, através desse ato cultural, de que a pessoa adorável, a pessoa suprema, adorável, respeitável, digna, está em toda parte. E que, portanto, ele deve ser reconhecido aí. Né? Nós dizemos que Deus está em toda parte e se nos comportarmos de maneira contraditória a essa fala, os sábios dão a seguinte metáfora, o aforismo, né? Esses faladores, não é faladores, a palavra não é essa daí, esses que falam, aqueles que transportam essa fala, é alguma coisa desse sentido, eu esqueci o termo. Mas esses que transportam essa fala e se comportam de maneira antagônica são semelhantes à sopa. Aliás, são semelhantes à colher da sopa. A colher da sopa toca na sopa, mas não experimenta o sabor dela. Então, esse discurso de amor, de paz, de compreensão, de acolhimento, de compaixão, que exclui os animais, é um discurso incompleto. Ele não se realiza plenamente. Enquanto todos não forem incluídos na justiça social, essa compreensão está incompleta, tá, gente? Eu não vou, assim, obrigar ninguém a fazer nada. A gente não tem essa prática aqui na nossa egrégora. Entretanto, o conhecimento tem que ser reconhecido, porque o conhecimento ele é uma informação. O conhecimento não tem a ver com religião. A religião acompanha o conhecimento, pode ser utilizado o conhecimento, você pode ter os seus idealismos religiosos, ok? Entretanto, o conhecimento é uma informação. E conhecimento ou verdade, ela é inevitável. A verdade, ela é inevitável. Lembro que, na época quando teve aqui no Brasil, aquele começo aqueles movimentos de música popular brasileira, não é? Os festivais de música popular brasileira, etc.,
me lembro que teve uma reportagem que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil tentaram criar um abaixo-assinado ou decreto público entre os artistas para impedir que guitarras, né, violões eletrônicos entrassem no Brasil, porque, segundo eles, destruiria a fineza ou destruiria a, a, a superioridade da música brasileira, porque seria contaminado pelos estilos americanos. De certa forma, eles tinham razão, né? Mas, inevitavelmente, eles não conseguiram, porque a realidade, a vida, o modernismo chegou, né? E está aí, entendeu? Então, quer dizer, não adianta impedir a verdade de maneira superficial ou fingindo que ela não chegou. Ela chegou. E a capacidade de entender que há uma contradição entre buscar a paz e matar os animais é impraticável. É impraticável. O Paul McCartney recentemente criticou o COPS, né? COPS, que é a Conferência de Ecologia, é COPS que chama? Esqueci, não sei se não me lembro disso daí, a sigla. Nossa, que falha aí. A conferência que está acontecendo agora de encontros dos países sobre ecologia. Consegue essa informação, Tulas, por favor? E eles serviram carnes, churrascos, nos almoços para os dirigentes. E o Paul McCartney levantou, né, veio ao público e disse: é chocante, simplesmente eu me sinto num jardim de infância. Como é que pode que um grupo de pessoas se reúnam para falar sobre o bem-estar ecológico da humanidade e servem carnes no almoço? É simplesmente um grito. É como se fosse um soco no estômago. Não faz sentido. Ou eu não sou desse mundo, desse planeta, ou tem alguma coisa muito errada acontecendo na capacidade de entender as ações. Então, eu não sei. Ou para o mundo que eu vou descer, ou então, vamos repensar, gente, pelo amor de Deus, esses posicionamentos. Porque os líderes têm que dar um exemplo para o restante. Se os líderes não derem exemplo, acabou. Entendeu? Então, nós, espiritualistas, pessoas que buscam o conhecimento, o COP, né? O COP. Aqueles que buscam conhecimento, que se predispõem a serem faróis ou exemplo para os demais, com esse hábito de matar e comer os animais, ele é incongruente. Ele simplesmente não é compatível. Tá? Isso é uma informação, tá bem? Não é necessariamente sabe, um decreto ou enfim, uma obrigação, é uma informação. É como Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja, quem tem juízo, assimila e evolua, porque nós somos formatados como almas para evoluir. E evolução significa alteração, movimentos, ação, né? Isso é o que significa evolução. Agora, voltando à palavra que é o Buda Queixa, o conquistador do sono. Então, eu fiz uma contextualização dessa ordem, né, que está sendo abanos, todo esse processo de adoração. Quando o guru ele aceita, ele pega para si essa adoração, se considerando um ser adorável, aí ele também já caiu em um fenômeno chamado pratista. Pratista significa a falsa consideração de si mesmo como centro principal da adoração, ou seja, o ser adorável em si. Quando o ser está contaminado com esse vírus, que é um tipo de praga, o ser se pensa a si mesmo como um ser adorável, um presente de Deus para a humanidade, um ser adorável. Então, essa consideração de pratista, que é a adoração de si própria, é um tipo de praga, é um tipo de vírus, é uma contaminação, é como se fosse um fungo, como se fosse hanseníase, é um tipo de lepra, tá? Só que é uma lepra no corpo sutil, que é uma lepra na mente, uma lepra é uma doença na inteligência.
Tá? Enquanto essa doença estiver contaminando esse corpo, esse tecido, a pessoa se considera adorável para os demais. Chama-se pratista. E, eventualmente, essas almas adoecidas, essas consciências contaminadas, alcançam posições estratégicas do ponto de vista do contrato social. E aí elas se colocam como sendo adoráveis. E o resultado disso é que quando um cego guia o outro, todos caem no buraco, né? Quando, certa vez, um jovem se aproximou de Jesus e fez a seguinte menção: ó bom mestre. Bom mestre, ele diz, bom, por que você me chama de bom? Bom é aquele que me enviou. Se você entender que o que me enviou é bom, então está autorizado você me chamar de bom. Mas se você negligencia aquele que me enviou e me chama de bom, então isso daí não é bem-vindo. E daí, então, ele usava o termo afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Esse estímulo à vaidade, quando ele é absorvido e aceito, essa vaidade, ele aceita, é que a pessoa já está aceitando também, sabe? É uma doença. Né? E quando você sabe que uma pessoa está doente, que pode contaminar você, o que você faz? Você evita, não é assim? Você sabe que uma pessoa está com vírus, né? Você procura ter cuidado no intercâmbio com ela, não é assim? Então, é assim. Os sábios têm cuidado com pessoas que gostam de bajulá-los, mas não estão predispostas a dedicarem-se de forma correta para adorar ao Senhor Supremo. Então, essas pessoas que fazem grandes elogios, ó mestre, ó guru, mas ao mesmo tempo voltam para suas condições de ignorância, o que eles estão fazendo, na verdade, é tentando validar as suas vaidades pessoais e usando do guru para essa função, considerando que o guru é uma pessoa contaminada que precisa ou que anseia pela bajulação do discípulo. Tem gurus que são assim, é verdade, mas essa não é a regra. Tá? A regra não é essa. A regra é que o discípulo deve saber que as pessoas, os seres, são respeitáveis porque transportam Deus em seus corações. E, nesse ponto, uma pessoa que tem essa consciência de que a pessoa suprema é adorável, a primeira ação que ela vai tomar para dar os primeiros passos reais nessa direção é conquistar o sono. Conquistar o sono. Vencer o sono. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Muito bem. No verso, nós falamos Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militaniyat Hasmai Shri Gurave Namaha. O mantra vai dizer que, muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, obscura, escura, escuridão, o mestre espiritual, bondosamente, devido à sua compaixão pela alma condicionada, que está destinada à morte certa, por estar em ignorância e não ver apropriadamente o caminho, devido a seus conhecimentos e atitude altruísta, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. O que é um archote? É uma tocha com fogo. Quando uma mãe entra no quarto de um filho ou de uma filha para acordar ele para a escola, o que ela faz? Apresenta um archote, ou utiliza de um archote. Que archote é esse? O interruptor da luz. Clicou? Archote. Luz. Qual é a intenção? Que o filho saia da cama. Para quê? Para viver. Para agir, para transformar o mundo, para ir adiante. Então, a primeira etapa de um filho educado, gentil, cooperativo, é que ele vai acordar da cama com gentileza, com respeito à mãe,
aos pais, filhos mal educados, indisciplinados e tirânicos vão acusar os pais de serem inoportunos, abusivos. Esses vitimistas acusadores, na linguagem que se utiliza, por exemplo, a palavra Satã significa aqueles que acusam. Satã significa o acusador. Então, os vitimistas normalmente são acusadores. Se fôssemos usar uma palavra comum no nosso dicionário aqui, judaico, seria satânicos. Os acusadores são satânicos. Ou porque Satã significa aquele que acusa. E os vitimistas são especialistas nessa área. Né? Então, pessoas indispostas, indisciplinadas, incultas, vão acusar aqueles que querem o bem deles. Os pais, os filhos, adolescentes, normalmente têm essa fase difícil e passa, né? A gente tolera porque passa. Mas quando um pai é obrigado a ir no quarto e acender a luz e forçar a criança, o jovem, sei lá que seja, para sair da cama, e ele demonstra rabugice, mau humor, tirania, é porque ele é uma pessoa inculta ainda. Então, os pais vão ter que lutar muito até para tornar essa pessoa culta, para que ela seja educada, para que ela tenha disciplina e seja autolimpante, o que significa que ela mesma coloca o telefone para despertar e ela mesma acorda sem precisar forçar seus pais, de forma tirânica, a fazer esse papel ingrato de ter que fazer isso. Até que os pais consigam essa performance, demora aí uns 20 aninhos aí, de boa, viu? Ou até mais, atualmente. Entende? Então, mais uma vez que eles saem da cama, passam a viver, a serem produtivos. E aí estão com os olhos abertos, estão enxergando a luz. Então, na cultura védica, o discípulo ou aprendiz deve se tornar autolimpante o mais rápido possível. Um ser culto, educado, gentil, compreensivo e cooperar com o processo de assimilação de dados de futuro. Então, eles devem, por si mesmos, aprender o mais rápido possível a saírem da escuridão, ou seja, libertarem-se da prisão, do condicionamento da cama, essa dependência que produz a morte. Então, eles devem se tornar Gudakeshas, o que significa conquistadores do sono. O sono, assim como o açúcar, pode ser convertido em drogas. Açúcar em excesso é droga. Sal em excesso é droga. A diferença entre o remédio e as drogas é a quantidade da dose. Então, excesso de sono é droga. É uma droga. Deixa a pessoa entorpecida, adoecida, delirante, imprudente, improdutiva. Como que o guru vai transmitir conhecimentos para uma pessoa intoxicada? Entendem? Então, se você pretende ser um buscador autêntico, maduro, adulto, e isso não tem a ver necessariamente comigo, você vai encontrar gurus durante a sua vida. Um guru autêntico, a primeira providência que ele vai tomar é ensinar você a sair da cama, se acostumar com a luz. Tamasso Madhyoti Gamaya. Saia da escuridão agora. Vem para a luz. Todo guru autêntico, preocupado com o bem-estar do seu discípulo, a primeira coisa que ele vai ensinar é essa função, Gudakesha. Todo pai autêntico, toda mãe autêntica, responsável, preocupada com a educação de seus filhos, a primeira coisa que vai ensinar é acordar pelas manhãs, arrumar o quarto e ir para a escola. Guru autêntico são como pais autênticos. E discípulo autêntico entende essa função
e o faz por si próprios, sem tiranizar seus gurus, obrigando-os a fazer um papel ingrato de babás e depois serem acusados injustamente pela natureza vitimista desse aprendiz inferior. Lembrem-se, a palavra Satã significa aquele que acusa. O guru não é intromissivo, ele é um educador. Então, essas considerações a respeito do guru, seja ele quem for, ela é inapropriada. Do ponto de vista técnico, seria o equivalente de satânicas, porque ela é uma falsa acusação, partindo do princípio, ou partindo da posição de um vitimista acostumado a morrer, e a ignorância. Então, não seja essa pessoa. Tenha atitude proativa, nobre, refinada, culta. Guru da queixa. Supere, lute, vença, amadureça. Ok? Muito bem, então vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.